Fala Dev, hoje o assunto é desestruturação em JavaScript. Hoje eu vou começar pedindo o seu like e para você verificar se você é inscrito no canal logo no início. O canal é relativamente novo e a cada nova curtida que você dá aqui, salvar esse vídeo nos favoritos, ajuda demais a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, desestruturação em JavaScript, né? Para que serve? Como é que você vai utilizar isso em JavaScript? Então, você pode utilizar tanto em arrays quanto em objetos e imagine a seguinte situação, né? Você tem esse array aqui e você quer pegar somente o primeiro, o segundo e o quarto item desse array, né? Aí você pode falar, eu consigo fazer isso utilizando simplesmente aqui, né? Criando aqui uma variável chamada aqui, por exemplo, one e chamando o meu array de números e pegando o índice daquele valor que eu preciso. Então, se eu printar aqui no meu console.log, de fato eu vou ter 1, né? Da mesma forma, se eu criar aqui um 2, né? Um 2, colocar aqui no índice 1, esse 2, vou copiar aqui, colocar uma vírgula aqui e colocar no nosso console.log. De fato, né, eu tenho o meu 1, tenho o meu 2, porém, se você tiver aqui 5, né, aí você começa a ter uma repetição aqui de código, o código começa a ficar poluído demais, né? Então, para isso tem a desestruturação em JavaScript, ela serve para simplificar quando você precisa fazer justamente isso. Então, como é que eu consigo fazer aqui, né? Aqui na minha variável one, eu vou envolver ela com colchetes. E por quê? Porque numbers, né, que é meu array, ele é um array. Então, eu preciso envolver ele em colchetes. E o que acontece se eu printar agora esse one dessa forma que está aqui? Observa que o retorno dele vai ser 1. E por quê? Porque como eu criei uma variável só, né, é a primeira posição de dentro desse meu array aqui, ele vai puxar o primeiro item do meu array. Então, isso quer dizer, se eu criar uma segunda variável aqui, ela vai puxar o meu segundo item do meu array. Então, da mesma forma, eu tenho aqui 1, que vem aqui do one, e 2, né, pegando aqui o segundo item desse meu array. E o que eu posso fazer, né? Igual no início, eu falei que eu queria o primeiro, o segundo e o quarto item, né? Ou seja, eu quero pular esse terceiro item do meu array. Como é que eu posso fazer isso, né? Então aqui eu poderia colocar uma vírgula e novamente outra vírgula. É como se eu tivesse aqui então uma variável em branco aqui, né? E agora basta eu criar aqui a minha variável para receber o meu quarto item do meu array. Então eu vou criar aqui, vou chamar de for e vou printar também aqui no meu console.log. Então observa que o retorno foi 1, 2, o 3 ele não apareceu justamente porque a gente pulou aqui, né? E ele trouxe o 4 aqui, né, que é a quarta posição do meu array. E o que a gente pode mais fazer com a desestruturação em JavaScript? A gente pode trabalhar com objetos. Então imagina que eu tenho esse objeto aqui e eu queira armazenar somente a idade dele em uma variável. Então como é que eu posso fazer isso, né? Eu vou criar aqui então uma variável e diferente ali de cima, né, que a gente estava trabalhando com um array, eu vou colocar abertura e fechamento de chaves, porque agora a gente está trabalhando agora com um objeto. E aqui eu vou chamar o meu objeto user. Aqui dentro, diferente também do nosso array, e cada variável aqui, né, a posição do one é a primeira, né, ele está pegando o primeiro item. O two, ele está na segunda posição, está pegando o segundo item do meu array. Aqui dentro do nosso, como é um objeto, a gente pode simplesmente informar o nome da propriedade daquele objeto. Então, se eu quero a idade do objeto, eu simplesmente coloco o nome da propriedade, que é idade. Então, se eu printar aqui no meu console.log, observa que eu vou ter o 33, que é correspondente à propriedade aqui da minha idade, que está contida dentro do meu usuário aqui. Da mesma forma, se eu quiser o nome dele, eu coloco simplesmente vírgula e depois o nome. E aqui dentro eu posso colocar aqui no meu console.log, o nome está sendo exibido aqui da mesma forma. E o que mais, né? A gente observa aqui que eu criei uma variável chamada user, porém, dentro dela, todas as propriedades, né, diferente do nome da variável, elas estão em português, né? O user está em inglês e os nomes das propriedades estão em português, né? Geralmente, quando você está programando ali, alguns programadores preferem deixar todo o código em inglês, né? Porém, imagine que isso aqui esteja vindo de uma API, né? E aí você não tem controle do nome das propriedades que estão vindo daquela API. Então, imaginando que isso aqui seja um retorno de uma API e você queira trocar o nome, né? Traduzir, converter para inglês, o que a gente pode fazer para fazer isso, né? De trocar o nome de uma propriedade. Aqui, depois de idade, eu posso simplesmente colocar 2 pontos e colocar o nome, o novo nome que eu quero, né? Então, eu vou colocar
como age. Se eu salvar vai dar erro, né? Porque aqui em console.log a gente está colocando idade. E observa que idade ela não foi definida, né? Justamente porque a gente trocou. Então, trocando aqui para age agora, observa que ele trouxe a nossa idade corretamente, né? A mesma coisa aqui em nome, né? Eu poderia colocar 2 pontos e eu poderia colocar aqui, por exemplo, username. E trocando aqui agora de nome para username, ele vai exibir, vai trazer o meu nome Gustavo da mesma forma. E agora, imagine a seguinte situação, né? Eu vou remover aqui o nosso sobrenome e imagine que essa API ela possa ou não trazer esse sobrenome, né? Caso o usuário tenha informado esse sobrenome, ela vai trazer o sobrenome, caso não, ela vai remover, simplesmente, né? Então eu vou colocar aqui o sobrenome e vou colocar aqui no nosso console.log, né? Observa que vai ficar como undefined, justamente porque a gente não tem, a gente removeu, esse dado não existe mais aqui dentro. Porém, a gente consegue aqui colocar um valor padrão, né? Então a gente coloca igual e abre e fecha. Depois do igual a gente pode colocar aqui então um valor, né? Um dado para ela. Então eu vou colocar somente um texto aqui, colocando não informado. Se eu salvar, observa que agora, ao invés de um undefined, né, ele colocou como não informado. Porém, se a gente tiver aqui o sobrenome presente aqui como propriedade desse array, eu vou colocar aqui Araújo, por exemplo, ele vai trazer para mim o Araújo sem problema. Agora, um outro exemplo aqui, eu vou remover tudo isso aqui, ó, eu vou deixar somente a idade, né? E o que eu vou querer fazer aqui? Eu posso querer trazer aqui uma variável contendo somente a minha idade e eu posso querer ter uma outra variável contendo todo o restante das informações desse meu usuário, né? Como é que eu posso fazer isso? Então, eu posso colocar aqui, então, um operador REST. Eu coloco 3 pontos e aqui eu posso colocar um nome de uma variável. Eu vou colocar aqui, então, eu vou chamar essa variável de REST. E agora, colocando aqui no meu console.log, observa que ele vai me trazer um objeto aqui dentro, né? E, como eu falei, ele vai tirar a idade aqui e vai trazer todo o restante. Ou seja, eu tenho o endereço, eu tenho o nome e o sobrenome. A idade não está presente aqui dentro. Da mesma forma, se eu colocasse aqui nome, ele vai tirar a idade, o nome e vai trazer todo o restante. Então aqui eu tenho somente agora o endereço e o sobrenome. Bacana, né? E onde a gente pode utilizar a desestruturação, né? A gente pode utilizar em qualquer lugar que a gente consiga colocar de fato um objeto ali. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma função chamada getAge, onde ela... Primeiro eu vou fazer ela sem criar aqui da forma desestruturada, né? Então eu vou ter aqui, ele vai receber um user e ela vai ter como return aqui, então, um user.idade. Se eu pegar essa função aqui agora e colocar dentro do meu console.log, observa que o retorno dela vai ser 33, né? Justamente a idade aqui do meu usuário. Porém, como eu falei, a gente pode desestruturar esse objeto aqui mesmo, ó. Então eu posso abrir e fechar chaves aqui. Ou seja, quando eu faço isso, eu estou informando que o parâmetro, na verdade, é um objeto. E eu posso falar que desse objeto, o único parâmetro, né, a única propriedade que eu vou querer dele é a idade, né, que corresponde aqui ao à minha propriedade dentro desse meu objeto. Então, eu posso remover esse user aqui agora e retornar simplesmente a minha idade. Vou salvar e o retorno é exatamente o mesmo, porém agora desestruturado. Curtiu? Então era isso que eu queria passar. Lembra de curtir o vídeo e verificar se está inscrito. E é isso, valeu e até a próxima.